Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 do terceiro trimestre de 2021. Hoje é dia 10 do 9 de 2021. A lição de hoje é a lição de número 11, o reinado de Ezequias. Esse rei que foi um dos bons reis de Judá, né? Se o reino do norte, que é o reino de Israel, não teve muita sorte de ter bons reis, o reino de Judá ele teve sim alguns que foram bons, né? Alguns reis, como Asa e principalmente aqui o rei Ezequias, que foi um rei, inclusive, elogiado na Bíblia. O reinado de Ezequias é o tema da nossa lição de hoje e eu tenho certeza que você vai gostar muito da aula, não só desse vídeo aqui, mas evidentemente da aula que você vai ter no domingo, dia 12, aí na sua igreja. Aí você deixa seu comentário aí, que horas que começa a escola dominical na sua igreja. Aqui começa 8h30, tá? Da manhã, no domingo. Mas tem igrejas que começam 9, tem igrejas que começam 10 horas, tem igrejas que começam mais tarde, né? Aqui a gente começa exatamente às 8h30, tá certo? A lição de número 11, o reinado de Ezequias. Aqui você tem aqui o reinado de Ezequias. Tá? Essa é uma imagem interessante, a gente vai falar sobre ela já já. Mas vamos lá para texto áureo. Texto áureo diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Está em 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, o texto áureo. A verdade prática diz o seguinte: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Você está vendo aí a lição de escola bíblica dominical. Isso é o texto áureo que nós vamos estudar hoje, na verdade. Então, você que é frequentador assíduo da escola bíblica dominical, tenho certeza que você vai gostar bastante, né, dessa lição que fala a respeito de um rei que era um rei justo, né? Ele foi um rei justo. Pronto. Ele foi um rei justo, foi um bom rei em Israel e foi um rei que trouxe uma purificação nacional para o povo de Israel, tá certo? Vamos passar aqui para a leitura bíblica em classe, tá? A leitura bíblica em classe, ela está... Deixa eu só diminuir aqui a minha imagem. Pronto. Está em 2 Reis, capítulo de número 18, versículos do 1 ao 3, versículos 28 e 29, capítulo 19, versículos 1 e versículos dos 5 ao 7, versículos 15, 16, 20 e 21. Como eu falei na aula passada, as leituras bíblicas elas estão bem extensas, tá? Para subsidiar toda a lição. Então elas estão, muitas das vezes, passando de 10 versículos, e hoje não é diferente. Mas diz assim a palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filho de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Olha o nível que esse homem viveu, tá? Foi um nível espiritual bem alto. Versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Continuando aqui, capítulo 19, tá? O versículo 1 diz o seguinte, vou colocar para cá para ver se fica melhor. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco,
e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Versículo 5. Versículo 6. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina o Senhor teu ouvido e ouve, abre o Senhor os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. É a leitura bíblica em classe, tá certo? A introdução já falei um pouquinho aqui, mas não custa nada a gente comentar que Ezequias foi um rei, filho do rei Acais. O rei Acais, ele foi um rei que se tornou tributário da Assíria. Ele pagava impostos ao rei da Síria. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o contexto histórico daquela época, volta aí na lição de número 10, tá? Foi o cativeiro de Israel. Você vai ver mais ou menos o que a gente comentou ali. Que Tiglat-Pileser III, que é o mesmo rei Pul, ele torna tributárias a terra de Israel. Ele torna tributário, inclusive, Acais, ele faz aliança, não é verdade? Faz aliança com o rei Tiglat-Pileser, o mesmo rei Pul, e ele paga tributo. Inclusive, esse rei Acais, pai de Ezequias, ele manda fazer um altar no templo de Jerusalém, um altar semelhante ao que ele viu na Síria, né? Por ocasião da conquista do reino sírio pelo Império Assírio, tá? Lembrando que são dois reinos diferentes. Mas aí assume o trono o filho dele, o rei Ezequias, e ele fez completamente o oposto do seu pai. Ele foi um rei fiel, ele foi um dos melhores de Judá, foi reto, foi justo, foi honesto, agradável aos olhos do Senhor. Ele fez reformas no culto, tá? E deixou de pagar tributo, deixou de ser tributário ao rei da Assíria, que nessa época era Senaqueribe. Vale lembrar, gente, que Senaqueribe foi um dos poucos reis assírios que assumiu o trono sem golpe militar, sem derramamento de sangue, sem morte, tá? Salmaneser, que era filho de Tiglat-Pileser, ele assumiu o trono com a morte do seu pai. Ele quem começa o cerco a Samaria. O cerco dura em torno de 5 anos. Esse cerco acaba, Salmaneser já tinha morrido, provavelmente com um golpe orquestrado pelo seu irmão Sargão II. E Sargão II é o pai do rei Senaqueribe, tá certo? Então, Ezequias foi esse rei importante que fez essas reformas em Israel, tá certo? Olha o Império Assírio no tempo de Ezequias, toda essa parte vermelha, tá? Desde os montes ali em cima, o Monte Urartu, as terras dos Medos, até aqui chegando com o Egito, tudo isso foi Império Assírio. Inclusive o Egito também foi conquistado. A gente não chegou nesse momento histórico, mas também foi conquistado boa parte dele. Você vê ele, Medai, né? Madai, com a terra dos Medos, Urartu, Gomer, são terras tributárias, pagavam tributo, tá? E essas outras terras aqui que estão em vermelho, circuladas em vermelho, foram terras conquistadas pelo rei da Assíria, fazendo aqui também uma extrema com o reino Elamita, que veio a ser, inclusive, aí também um grande império, tá certo? Veio a ser um grande império. Aqui uma imagem de Ezequias, tá? Ezequias foi um rei reformista. Derrubou os altares, purificou os lugares sagrados, voltou a celebrar a Páscoa, que há muito tempo não era celebrada.
foi um rei fiel a Deus. A Bíblia diz que não houve como ele entre os reis de Judá. Tá? E lembrar que Davi sempre ele é uma espécie de medidor para os reis, né? Então, quando o rei é justo, quando é um bom rei, como o rei Asa, como o rei Josias, como em certa parte o rei Uzias, como principalmente o rei Ezequias, ele é comparado com Davi. E Ezequias, é dito dele na Bíblia que ele andou nos caminhos de Davi. Reformou, aboliu a idolatria, tá? O que ele pôde fazer contra a idolatria ele fez. Reformou a religião em Judá, tá? Voltou a adorar o Deus verdadeiro, voltou-se a ter esse zelo pelo reino de Israel, tá certo? Purificou os lugares sagrados, derrubando os altares idólatras, fazendo sacrifícios, evidentemente não ele, mas os sacerdotes fazendo sacrifícios que pudessem purificar os lugares sagrados. E promoveu um avivamento através de adoração nacional com um pacto feito com o povo e os sacerdotes. Tá? Você vai ver lá a história dele no segundo livro dos reis, tá bom? Não deixe de ler, não fique só aqui, leia todo o texto, tá certo? Então foi um reinado justo, prosperou, e ele, confiando em Deus, deixou de pagar tributo ao rei da Assíria, que nessa época era Senaqueribe, tá certo? Importante lembrar que o pai de Senaqueribe conquistou Samaria e ficou o reino do sul tributário. Quando o reino do sul para de pagar tributos, de certa forma fazendo uma aliança com o rei etíope, o rei egípcio, tá? Que esses povos etíopes e egípcios, Cuxi, são povos que reis dessa etnia reinavam também ali como faraós. E o faraó desse momento é Tiraca. Tá? Tiraca tem outro nome em egípcio, para ele não me recordo nesse momento. É o rei Tiraca que reinou corregente com seu irmão. E ele era o comandante do exército. E o último fronteira ao sul para os assírios era o Egito. Tá? Então eles tiveram que conquistar o Egito batalhando contra Tiraca. Tá certo? Pronto. Ezequias faz, de certa forma, uma aliança com Tiraca, confiando em Tiraca e acreditando, segundo o próprio relato de Rabsaqué, que ele estava confiando, né, na aliança com o Egito, que também tinha um poderoso império, foi o primeiro império mundial, foi o Império Egípcio. Mas, voltando aqui para o reinado de Ezequias, foi um reinado muito bom, tá? E deixou de pagar tributo. Vamos seguir para o segundo ponto, né? Senaqueribe invade Judá. Gente, quando se deixa de pagar tributo, o rei Senaqueribe, que já queria escrever o seu nome na história, ele não conseguiu o seu reinado, aí através de golpe militar, ele conseguiu substituir o seu pai, não precisou de derramamento de sangue, foi um dos poucos aí na Assíria que aconteceu isso. O que ele fez? Querendo conquistar mais terras, o Império Assírio já era um império grande nesse momento, tá? Querendo conquistar mais terras, ele invade Judá. Ele invade o país de Judá, as ameaças que ele faz são terríveis. Então ele diz, olha, os deuses das nações não podem te proteger, porque não protegeram as nações. Olha os deuses de Sefarvaim, olha os deuses, o texto ele fala sobre isso. Então ele cita uma série de países que ele já conquistou e dizendo, esses deuses não protegeram suas nações. E diz e fala sobre o reino do norte, o reino de Israel, dizendo que os deuses que os trouxeram também não os protegeu. E as ameaças vindas através de Rabsaqué foram faladas em alta voz, proclamadas em alta voz, na língua judaica, para que todo o povo ouvisse e ficasse com medo. Inclusive os oficiais judaicos disseram, não fale mesmo em siríaco, que nós compreendemos muito bem. Eles eram poliglotas, os oficiais. Mas não, ele quis falar mesmo em judaico, para que o povo entrasse em pânico. E disse, olha, não deixe Ezequias enganar vocês. Entreguem a cidade, porque você não tem um exército. Não confie no Egito. Ele é um bordão de
cana quebrado, ele vai furar sua mão. Não se apoie nele. Se apoiar aqui, gente, é colocar como um amuleto. Não se apoie porque ele vai furar sua mão. Não se apoie que você vai furar sua mão. O rei do Egito não é confiável. O rei Tiraca, o faraó, não é confiável. Não confie também no seu Deus e não confie no seu exército. O rei Ezequias temeu muitíssimo, temeu. Mas Isaías, a gente já leu o texto, Isaías vai e dá a profecia afirmando que o Senhor o faria voltar para sua terra envergonhado, tá? Faria voltar para sua terra. Eles ouviriam um temor, um ruído de guerra. Esse ruído de guerra foi a ida de Tiraca com seu exército para atacar os domínios assírios. E o rei teve que ir às pressas, Senaqueribe, tá? Para poder ir ao combater Tiraca, né? Ele teve que ir combater Tiraca e morreu lá. A gente vai falar sobre isso já já. Com as ameaças, Ezequias temeu muito. E ele levou, você vê essa imagem, ela retrata muito bem. Inclusive as cartas, né, que o rei assírio, o rei Senaqueribe, ele mandou ler, ele pega essas cartas e apresenta elas diante de Deus, como quem diz, está aqui, essas ameaças são contra ti, Senhor. Olha o que eles estão falando. E ele faz uma oração confiante. E através de Isaías, o Senhor, Deus, manda um conforto para o rei Ezequias, afirmando que o Senhor estava com ele, afirmando que o Senhor o livraria e o ajudaria, tá certo? A gente já leu isso no texto bíblico. O que acontece com Senaqueribe? Ele volta para combater Tiraca. Ao chegar à sua terra, ele é morto. Um anjo do Senhor, enviado pelo Senhor, mata 185 mil assírios. Inclusive, existem relatos arqueológicos, historiadores, eu já li um artigo sobre isso, falando que Deus enviou uma doença. O anjo ali foi para feri-los com uma praga, uma epidemia no meio do arraial, que fez com que o povo tivesse uma mortandade muito grande, um exército gigante que foi morto, tá? A gente ouve na Bíblia que foi um anjo do Senhor que matou 185 mil assírios, tá certo? Então chega o fim da lição, tá? Ninguém fica impune ao afrontar o Deus Todo-Poderoso. O reinado de Ezequias, ele foi um rei fiel a Deus. Muita gente diz, se ele tivesse, após a questão da sua oração, que Deus afirma através de Isaías que ele iria morrer da sua doença, que ele deveria preparar sua casa. Então ele ora e o Senhor acrescenta mais 15 anos. As pessoas criticam Ezequias nessa parte, mas acho que ele não é passível de crítica, porque qualquer um no lugar dele faria essa oração, porque ninguém quer morrer. Então ele fez a oração para que o Senhor o livrasse da morte, e ele comete um erro. Não foi um pecado, tá, gente? Ele comete um erro alguns anos depois de mostrar todo o tesouro real para os emissários babilônicos. Foi o que ocasionou depois a vinda de Nabucodonosor para conquistar a cidade santa de Jerusalém, queimar o templo e levar todas as riquezas. Mas Ezequias foi, sem dúvida, sem dúvida talvez é meio estranho, né? Mas sem dúvida nenhuma ele foi o melhor rei, o rei fiel a Deus que teve no reino de Judá, superando Asa, superando Josias e evidentemente não superando Davi, mas sendo comparado a ele. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe você. Deixe seu comentário, deixe aí a sua curtida, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Nos ajude aí a batermos as 400 horas assistidas e 1000 inscritos, para que a gente possa trazer muito mais conteúdos para vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.